bom dia, pela graça de Deus, né? Podemos dizer assim, e sempre devemos dizer. Nós temos um bom dia, que esse sol que está iluminando, e nós aqui, pela misericórdia de Deus. E um bom dia também para os que vão ouvir em casa também. Que Deus nos abençoe mais uma vez aqui nesse momento. Os que não vieram, Deus conhece o pensamento de cada um, o motivo de cada um. E nenhum de nós, nenhum cristão deve ter um motivo, deveria ter um motivo assim para não ir aos cultos, né? Só um motivo muito sério que Deus reconhece e vê que aquilo era um motivo de certa urgência, né? Para faltar com o dever de servir a Deus, né? Nos cultos. Mas isso aí cada um vai prestar conta diante de Deus, né? Cada um das nossas escolhas, né? Mas vamos levar os nossos pensamentos a Deus e orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Ti agradecemos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas, e esta noite, mais esta noite de sono que nos deste, e esta nova manhã. E também pela esta nova vida que através da aceitação do Seu Filho, que morreu numa cruz, para pagar nossos pecados, e cremos nisso, que Tu perdoa os pecados da humanidade em Cristo Jesus, Teu Filho. E também agradecemos pelo café de manhã, pelo alimento físico, e agora o alimento espiritual, que Tu vai nos ensinar através do Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar. No capítulo 1, versículo 27, a seguir. Seja feita a Tua vontade, que o Teu Espírito nos guia, principalmente a mim, que o Senhor nos ilumine, que também que não fala na energia da carne, guiado pelo Teu Santo Espírito. Sabemos que às vezes nós usamos a parte carnal, a parte humana, mas isso não Te agrada conforme o uso dela. Pai Santo, pedimos em favor dos louvores que vamos apresentar para Ti, glória a Ti. E os demais, Pai, que estão viajando, que estão enfermos, pedimos em favor deles, das nossas famílias também, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos. Número 6.
facilmente.
Fechado na cama, uma perna, já estou falando logo de podcast, então vou falar Evangelho de Marcos, nós paramos no domingo passado, 17 do 11, 24, até o versículo 26, 27, né? Então vamos continuar esse estudo do Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus, passado a Marcos, inspirado pelo Espírito Santo. Então aqui na igreja, que todos se admiravam do que Jesus fazia. Jesus como homem, um homem com H maiúsculo, Deus homem, ele fazia os milagres, ele fazia a cura, ele fazia tudo. E aqui depois nós vamos ver para baixo que ele fez, até a lembraram na sogra de Pedro, que ela estava, tem versão que fala, jazia numa cama, estava deitada numa cama, uma febre alta, e lembraram dela, que Jesus foi e curou ela. Se fala que Pedro tinha sogra, vocês já lembram que isso é para o nosso saudoso irmão Félix trazia em memória para nós. Quem lembra o que o irmão Félix trazia? Diz que Pedro foi o primeiro papa, mas só que então ele tinha mulher, casado. Hoje os papas, o padre não casam. Se não quer casar para servir a Deus, pode ter dificuldade numa parte, mas ser melhor, porque a pessoa sozinha não depende, né? Só dele e de Deus. Mas não que é pecado, né? Ter mulher. Paulo disse, for para abrasar, fica melhor, cada homem tem a sua mulher seu marido. Abrasar fica aí, pecando, aquecendo os hormônios e tal, cobiçando. Então é melhor que case, sossega, né? Então ele diz que no 27, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e ele lhe obedecem. Fez um ponto, está exclamando, né? Admirando desse Jesus aqui, que olha que doutrina é essa. Então ele pergunta, nova doutrina é esta? Que autoridade? Com autoridade, falava que ele com autoridade. Não é hoje. Hoje as pessoas querem autoridade para fazer uma coisa, mas não tem autoridade. A autoridade está em Jesus, em Deus. E o 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Corre a fama mesmo, porque Jesus, o que ele fazia? Pegar o povo de surpresa, e logo a fama corria. E a fama deles foi se espalhando, logo por toda a província da Galileia. Quando se espalhou, e chegou a Jerusalém, e deixou os religiosos de Jerusalém tudo furioso, tudo enfurecido, ou com ciúmes, com inveja, que eles não tinham essa autoridade, essa capacidade que Jesus tinha e tem. E eles ficaram enfurecidos. E quando Jesus fazia essas coisas, mais ele era perseguido. Porque Jesus era contra essas pessoas que tanto falavam dele, né? E aquela multidão seguindo, surgia ciúmes. Em vez da multidão seguir os fariseus, os saduceus, que eles, não é que tudo que seguia Jesus estava interessado na palavra, talvez, mas na cura que ele fazia, na multiplicação de pães, peixe
E a cura física, né? Então ele arrastava aquela multidão. Agora a cura, vai falar da sogra de Pedro. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Sinagoga, ou desse, né? O certo, ó, sinagoga ou esnoga, é o templo religioso da religião judaica. O templo chamava sinagoga ou esnoga, eu vi isso já escrito lá. Esnoga tem como objeto central na sinagoga, eles tinham a arca de Torá, a arca da Torá, o serviço religioso. E logo que saiu dela, dessa sinagoga, que Jesus ia na sinagoga, vieram à casa de Simão Pedro e André, irmão de Pedro, com Tiago e João. Então, estes 4 eram talvez os únicos discípulos que ele tinha naquele tempo, né? Ou naquele momento, ou seja, no início do ministério de Cristo. Depois foi convertendo e foi arrumando até que ele completou os 12 apóstolos, discípulos. Discípulo tem bastante, até nós somos discípulos de Cristo. A palavra discípulo quer dizer seguidor de um mestre. Chama discípulos. Agora, apóstolo não tem hoje mais. Foi cerrado nos 12. Apóstolo, aquele que conviveram com Jesus, viram Jesus, viveram com Jesus. E o apóstolo Paulo não fez parte dos 12. Até fala que o apóstolo Paulo foi um apóstolo abortivo. O que é um abortivo? Fora de tempo. Ele foi fora de tempo. Ele foi escolhido por Jesus. Por que ele foi apóstolo? Porque ele viu Jesus, Jesus convidou ele, que ele era um vaso escolhido, para ele, o apóstolo dos gentios. Então o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito mais do que os outros. Ele escreveu muito mais, ele escreveu uma terça parte do Novo Testamento. Então é as cartas de Paulo que ensinam, que traz para essa igreja hoje, para nós, as cartas de Paulo. Então, e no versículo 30 fala assim, ó, e a sogra de Pedro estava deitada com febre. E logo lhe falaram para dela. Logo comentou entre eles, olha, logo falaram dela. Espera aí, a sogra de Pedro está com uma febre, lá deitada, está para morrer e tal, etc. Vamos falar para Jesus, vamos levar Jesus lá. Então, ela fala que ela jazia, quer dizer deitada, doente, com febre, em uma cama. Aí logo lembraram dela, vamos aproveitar, levar Jesus. Então, fala da sogra de Pedro. Então quer dizer que Pedro era casado, mas não menciona o nome dela, mulher. Então, chegando-se a ela, agora foram lá, Jesus é chegando. E chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre deixou. E o que ela fez depois? E servia-os. Pronto. Quando uma pessoa recebe uma graça favorecida por alguém, olha bem, tem muita gente ingrato, que você faz um favor, que recebe uma graça, e a pessoa te dá as costas, depois te fala mal ainda, não te... Mas não, o contrário. Mas o normal, o dever, uma pessoa quando recebe uma graça, um favor, que foi favorecida por alguém, é natural que depois ela vai querer servi-lo. E que foi o caso dessa mulher. No caso aqui, é uma mulher que foi por Jesus, foi servida,
ela foi cura por Jesus. E nós recebemos dele também uma cura também da nossa alma que estava morta, sem vida espiritual. Então vamos servi-lo, ele hoje. Quantos que não estão fazendo ao contrário, que estava com a alma morta, viveram e não estamos servindo a Jesus pelo que vemos? Servir a Jesus. Nós temos esse lugar aqui para reunir em nome de Jesus, para louvá-lo. Nós não viemos aqui estar de passeio. A igreja não é lugar de atrair, como o pastor Rich, aquele americano, fizemos parte há 2 anos da igreja dele. Aprendemos muita coisa com aquele homem. Quando eu falava, o Ed treinou que fez um coral lá, formou um coral lá, e bem, só que ele falava, não vale apresentar aqui, vamos louvar o Senhor. Apresentar já é uma parte artística, pessoal, então, a certo ponto é certo, apresentar para o mundo. Então aqui vamos apresentar para Deus, ninguém vai apresentar para Deus. Vamos louvar ao Senhor Deus. Então ela queria servi-lo. Aqui foi servir ele, porque um jantar, comida, um lanche, qualquer coisa foi. Agora aqui no 32 nós vamos ver os demônios expulsos para fora das pessoas. Muitos foram curados. 32 e 33. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, junto à porta, ou à porta. E toda a cidade ficou curiosa, não é para menos. Se ajuntou à porta para ver Jesus. Ele trazia todos os doentes e atormentados, etc. E hoje nós também, irmãos, nós pregamos Jesus que cura a alma. A primeira coisa é curar a alma da pessoa. Depois deixa o resto com ele. Dá o primeiro passo, 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conhecia. Uma outra versão, por exemplo, da Genebra. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Os demônios sabiam quem Jesus era, e sabiam muito bem que ele era quem? O Messias prometido. Porque os demônios em espírito sabia, esse é o Messias prometido, que veio para salvar o homem das garras de Satanás, de ir caminhando aí para o inferno. Se Jesus não viesse a este mundo, se Deus não tivesse feito esse bem, não tivesse amado o mundo de tal maneira que fala lá, de enviar o Filho dele a este mundo para morrer numa cruz, para fazer o que nós vemos que Jesus fez antes de ir para a cruz, tudo o que ele fez, pagar os pecados da humanidade. Ninguém iria se salvar através de boas obras, através da lei dos 10 mandamentos, etc., muito mais. Ninguém se salvaria. Então, ele sabia que o Messias vinha,
o prometido de Deus para salvar a humanidade perdida. Agora, uma viagem para pregar, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Os irmãos, cedo é a hora de levantar, não de poucos. Ficar até que sol alto, perde tempo. Nós fomos criados, nossa família, eu e meus irmãos, nosso pai, a mãe, nós fomos criados de tudo levantar cedo. 4 horas da manhã, estava todo de pé, pronto, indo para a mangueira para o curral tirar leite. E sempre levantamos cedo, nunca ficamos com o sol na cama. Mãe não gostava, uma vez vinha com um amigo nosso pousado em casa, fica lá, esse pai estava quebrando as portas do quarto de visita, de hóspede. Tinha um que se apelido de Ranchinho, o nome era Antônio Alves. Começou a andar com nós, cantava, né, tocava, andava. Ele né, chegava à tarde e pousava em casa. E nós levantava cedo, e ele não. Ele batia na porta, batia, foi dar uma porta dele, ele não acordava. É incrível coisa dessa, né? Então, que fala que levantou cedo, é escuro. Ele levantando-se pela manhã muito cedo, ainda escuro, de madrugada. Diz a explicação na outra Bíblia, entre 3 horas às 6 da manhã. Ele saiu e foi a um lugar deserto, separado, e ali ele orava. Ilustra aqui uma vida repleta de orações, que era um hábito de Jesus, de orar. Ele, como homem, ele necessitava de oração e deixando exemplo para nós também. Então, constitui um exemplo para nós, que devemos ter o hábito de orar também. Tirar um tempo para orar. O Filho de Deus, o cristão, nascido de novo, ele deve tirar um tempo para orar. Amanhã, quando levanta de manhã, ora a Deus, agradece pelo dia. É um hábito que nós devemos ter. Principalmente eu tenho esse hábito de orar para deitar, levantar, para almoçar, agradecer a Deus por tudo. Orar ao Pai em nome do Filho. Todas as coisas é por meio de Jesus. A salvação é por meio de Jesus. Tudo que nós vamos pedir deve ser por meio de Jesus, através dele. Todas as coisas, antes de fazer, sempre consultar primeiro a Deus, se é da vontade dele. E às vezes nós a lembramos depois. Essa aí, ninguém é perfeito. Eu falho nessa algumas vezes, dificilmente. Eu sempre peço a Deus, consulto ele, mas consulto, mas você fica, mas faz. Agora tem coisa que é clara que você sabe que não é da vontade de Deus, que parece para nós fazer. 36. E seguindo-nos Simão e os que com ele estavam. E seguiu-lhe, e os que estavam com ele foram atrás dele. Falando de seguir, eles foram atrás dele. Assim devemos sempre seguir pelo caminho que ele nos traçou, que ele mandou. Agora nós vamos adiantar um pouco, depois nós voltamos aqui no capítulo 10, 29 e ao 31. Olha para frente. Um pouquinho para vocês verem. Vamos ler do 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, falando dos discípulos, a do multidão, quem poderá, pois, salvar-se?
que eles olhavam o discurso de Jesus, não é para menos. Eles falam, mas do jeito que esse homem está falando, quem vai poder salvar? 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos, capítulo 10. Então ele está falando que para Jesus, para Deus é tudo possível. Nada é impossível para Deus. Agora o 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Pedro falou dele: eis que nós estamos te seguindo. E Jesus respondendo disse, 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mãe, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Se for olhar bem aqui, vai pensar que é para largar o pai. Eu não vou seguir abandonar o pai, vou abandonar, largar da mulher, ficar sozinha. Não é isso que ele está dizendo aqui. Então aqui, né? Então ele está falando aqui, referindo-se a todos, não só os 12. Muito vem a Jesus só para um fim, em outras palavras, dizendo, conseguir o que eles querem, mas das coisas materiais. E ele diz que tudo deve ser colocado em segundo plano, e as pessoas colocam em primeiro plano. Segundo lugar, primeiramente, deve colocar Jesus. Então, por isso que ele disse. Agora, então ele disse, respondendo, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão, etc., vai receber 100 vezes. Quer dizer, você vai receber 100 vezes do meu pai, irmão, irmãs. É na vida espiritual, não é com o pai que você tem, você vai receber outro. Mas pai na vida espiritual, irmãos, inclusive, não tem uns irmãos, eu, irmão Paulo, minha mulher, minha casa, conhecemos vários irmãos nessa festa que eles foram lá em Sul de Minúcia, no aniversário que foi convidado. Quantos irmãos nós conhecemos lá? Estimado, o irmão Arli e a mulher, que vocês conheceram, vocês só conheceram os dois aqui. E ele falou bem que conheceu mais irmãos, aquele destaca nós, irmão Paulo, eu e a mulher, irmão Paulo, numa casa, e os outros irmãos. Eu sei, irmão, você, pastor, que ficou mais, que não conheceu. Mas Deus vai preparar outro encontro, de que jeito eu não sei. Sabemos que tudo é Deus que prepara. Mas lá nós conhecemos bastantes irmãos. Vários irmãos. Inclusive aquele pastor Marcelo Lima. O Marcelo Lima, pastor Marcelo Lima, um homem muito destemido, você não faz nem ideia. Você fala, ele pai, responde na hora. Ele não tem papo na língua, não. Aí, e os outros irmãos lá, que nós conhecemos muito. Se nós não tivéssemos convertido, se você não fosse convertido, eu não ia conhecer. Lá em São Paulo, de Alsácio, que fomos lá. Tanta gente, irmão, que nós recebemos, que faz parte da família. E no versículo 30, ele diz assim no versículo 30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmão, em casas. Dormimos na casa dele lá, se tornou nossa casa lá, porque não folgado. Dava uma volta lá na chacrinha dele lá e tal, você precisa de ver. Não queria nem mais voltar. Irmãos e irmãs, mães e filhos, campos,
Mas, só que o que Jesus disse, com perseguições. Ninguém está ausente das perseguições. Que vem os desânimos, vem a tentação, o diabo não está contente com isso. Ele quer acabar. E no século futuro, a vida eterna. Agora, 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros primeiro. Entendo eu que ele está dizendo aqui o seguinte: quem foram os primeiros? Foi para quem ele veio, os judeus. Muitos judeus. Foi para ele. Muitos são os primeiros. O gentio foi por segundo, se tornou primeiro a igreja. O gentio, a igreja. Ela estava em segundo plano. Veio para o que era seu. Olha o que diz. Veio para o que era seu, singular. Mas os seus, o povo, eles, seu que era ele. Como nação, povo. Mas os seus não o receberam. João 1:11 por aí. Não o receberam. Mas a quanto os receberam, aí já falou para os gentios, se tornaram filhos de Deus. Pronto. E na volta de Jesus, nós cristãos vai ressuscitar primeiro. Tem muito judeu que converteu, mas não como nação, né? E a nação de Israel, a nação que era o primeiro a ser o segundo, não vão ter o privilégio ainda de entrar no milênio, viver no milênio aqui na Terra, né? Antes sobe, encontra com ele, não sei quanto tempo fica lá. Fala que é 7 anos, não sei, aqui não, que depois a igreja fica aqui, a igreja sobe, o velho fica aqui. Não tem o arrebatamento dos santos. Aí depois tem o milênio. Aí no final da grande tribulação, que eles vão aceitar, mas não por fé, por vista. Eles vão entrar no corpo natural. Muito lá em Isaías 66 falam. Muito virão, vir e virão. Eles vão entrar no corpo natural. Não vai entrar ímpio. Ímpio não vai entrar. Senão vai contra o que Jesus disse para Nicodemo: necessário vão nascer de novo. Eles vão ter que passar por um novo nascimento. Aí vai nascer ímpio, aí a população vai crescer. Então nós vemos aqui isso. Agora voltando à Almeida, paramos lá. Eu escrevi que eu fui na Bíblia e saiu fora que eu ia. Agora vamos. Agora 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E seguiram, e ele disse, Jesus disse para eles: vamos para as aldeias, né? E na estrada tinha assim, que nem Areia Branca, que nem Ribeirão Bonito, tinha esses bairros assim, vilarejos, essas coisas. Vamos para as aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. É para pregar, irmãos, porque para isso vim, Jesus disse. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas. Enquanto orava, ele havia escutado orientação vinda do céu. Ele orava e o Espírito Santo guiava ele como homem para ele ir em todo lugar, guiado pelo Espírito Santo aqui na terra, em relação ao que devia fazer, onde ele poderia ir. E nós, tendo o Espírito Santo de Deus habitando em nós,
Nós devemos deixar o Espírito Santo, não vai falar para nós na zero. Sebastião, vai em tal lugar lá. Aí seria fácil, né? Você vai hoje lá. Vai hoje não. Ele fala na nossa mente, na nossa consciência, não vimos voz, nos dá um toque. Né? Porque se não fosse, porque o nosso espírito, humano, espírito, testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus, então comunica. Então dá aquele pensamento. Porque o animal não pensa e não tem o espírito. Ele é alma vivente, é uma alma, tem o sangue, tudo. Não tem o raciocínio como o nosso. Ele vai pelo que ele costuma. Você vai ensinando um animal, vai destrando ele costuma com aquele som, ele sabe que você está falando, raiando com ele, você ensinou ele. Diferente, nós é diferente de animal. Agora, para que pregue também ali, porque para isso eu vim. E nós podemos falar, para isso nós vimos a Cristo. Ele trouxe nós a Cristo para nós servirmos, para passar para os outros pregarmos. Porque os anjos almejavam muito fazer essa obra, de sair pregando. Se imagina só se o anjo andasse aí, uma voz de arrependei-vos, prego, fala isso, falando para as pessoas, falando por nome de cidade. Mesmo assim, o povo, o coração duro, costuma e não ia crer. Mas não. Anjo quer dizer mensageiro, nós somos um anjo, mensageiro de Deus. Então, e ele deveria pregar em quase toda a extensão de Israel, tudo em volta. Jesus, onde ele trabalhou, viveu. 39. Ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Jesus pregava ainda na sinagoga deles. E ele pregava em toda a Galileia e expulsava demônio. Uma vez eu vi um pastor falando, vou falar o nome, que ele falou que ainda existe hoje. Não abaixa esse demônio nos irmãos aqui, porque a igreja aqui não está preparada para receber, para expulsar. Imagina só. Pentecostal que fala, cria assim, né? Então, a cura primeiramente a cura e a libertação da alma, embora fosse extremidade importante, eram inferiores à pregação da palavra de Deus. Igual Jesus não existe. A nossa pregação, imagina a palavra de Jesus, ele falava com autoridade, ele não precisava estar lendo. Agora o último versículo, já tem um pouco. Jesus cura um leproso, 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse: se queres, bem pode limpar-se. Note bem o que ele diz: se queres, bem posso limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero. A pergunta que ele fez, Jesus respondeu. Falou: se queres. Ele falou: quero ser limpo. Você já pensou? A gente ir no hospital, a pessoa pede oração. Se acontecesse, tivesse alguém assim, não tinha ninguém ficar no hospital. Você já tinha tirando as pessoas dos leitos, tudo, ia na cabeleira, tudo só, porque curava mesmo. É um leproso, esse leproso que veio ao encontro de Jesus, ele veio rogando, ele veio implorando a ele, e pondo-se de joelho. Este não era simplesmente um gesto de demonstração de honra a um ser terrestre. Era um gesto de reverência a um ser divino. Ele viu um ser divino. Não estou prostrando, reverenciando um mestre aí, um mestre religioso. Não. Disse-lhe: se queres, pode me limpar. A lepra era considerada
repugnante pela sociedade, assim como o pecado. Mas hoje o povo não está repugnando o pecado, nós devemos. Por isso o leproso não sabia que Jesus curaria ou não, embora ele soubesse que Jesus tinha poder para isso. Leproso sequer, não sabia se ia ser atendido. Ele veio com fé, sequer. E nós falamos assim para nosso Deus: devemos ter a humildade, ter o amor, não ter o orgulho, de exigir, como tu queres. Todas as orações, estou orando com certo sentido, certos problemas. Todo dia minha oração, que eu quero que aconteça, né, da minha parte. O problema é para outro lugar, não é aqui, né? Que Deus, se for da vontade dele, que realiza, e se é, a minha vontade é, mas se é da vontade dele. Agora, se não é da vontade dele, como diz, não é de ninguém. Então, primeiro que tem a vontade dele, fazer a vontade minha, de outros, tal, não. Então ele estendeu sua mão, e lhe tocou e disse: quero ser limpo. Segundo os gregos, sua palavra curou o homem, e não o seu toque. A palavra, o toque é um gesto. Outro lugar fala que pegou o lodo, o barro, né? Passou nos olhos. Ele fez que o povo gosta muito de ver. Jesus poderia fazer, mas o povo gosta de ver a cena. Então, por isso, eu não gosto de coisa que se vê assim para ser assim, então ele viu. Para poder acreditar mais. Quando ele o tocou, a cura já havia sido realizada. E o homem estava purificado pela palavra quero. Quando Deus fala quero, quantas orações nós temos que ele não falou quero ainda? Responde de uma vez por todas a pergunta a respeito da vontade de Deus para curar os doentes. Amém? Então vamos parar, se Deus permitir. Domingo continuamos, versículo 42. E que estejamos à noite aqui novamente. Qual é o hino que vamos cantar? Parece que foi uma coisa simples, né? Na época foi uma coisa muito grande, porque esse leproso não podia participar do meio. Jesus não podia tocar nele, ninguém podia tocar, os leprosos ficavam lá separados, isolados lá. Então aconteceu muita coisa que assustava muita multidão, né? Porque uma coisa repugnante, né, para eles todos lá, estavam, não era? Não passou na rua e tocou. Aí seria simples demais, certo? Boa recordação. Boa recordação. Ninguém chegava perto do leproso, ninguém. Ele era jogado lá. É desprezado, né? Mais alguma coisa? Para perguntar agora. Não, leproso tinha um lugar próprio deles, né? Porque era doença, tinha um lugar de ficar lá, isolado. É fácil. Você vê que lá no hospital que tem, não sei se tem ainda, lá no meio do mato, né? Era o. Não, é o Souza Lima, porque contagia, né? Então não podia, por isso que contagia. E Jesus não fez essa pessoa. Então ele chegou, ele falou, Jesus quer, já falou, pronto. Amém? Então vamos louvar a Deus. Um mediador. E a posição que é difícil tocar porque não tem como marcar.
Se a pessoa fez isso, olha, você tem duas notas aqui, e é para dentro aqui, então você tem que esticar o dedo. E se bate na Bíblia? Agora, essas pretas aqui, você cruza o dedo e você sabe, tá vendo? Ela sabe o lugar, é fácil você decorar, ela vai assim, né? Essa aqui é reta aqui, você estica e não estica demais. Ari Silva está assistindo.
Sérgio Moro está assistindo, seja bem-vindo. Né? Está esperando que ele viesse aquele dia assistir o culto. Hã? Para mim ele falou também, mas você viu ele esses dias? Quando? Ele está escutando, ele está assistindo mesmo. Eu falei para ele que está assistindo, ele disse, não, eu vou comprar essa. Você é Ari Silva. Não sei, não sabendo. O Paulo sabe, não, Paulo? Hã? Bom, Deus sabe quem é, que seja bem, estiver bem perto. Não dá para ver, depois a gente vê. Então, ora, irmão Paulo, que possamos estar à noite aqui. Olha essas pessoas que estão assistindo aqui, que aproveitaram também, né? Eles querem chame essa pessoa para participar do seu vídeo, de jeito que eles não aprendi ainda. Senhor, agradecendo por mais um dia, né, por mais esta hora, por sua casa, por sua presença, agradecendo por tudo que tem feito por nós, pelo dia de hoje, por essa confiança que podemos ter, né, que o Senhor vai nos guardar sempre, dando aquilo que necessitamos, levando o animal, até no último dia nosso aqui. Que o Senhor proteja essa igreja, né, e tudo que seja pregado aqui seja a palavra, tua verdadeira. Que elas possam ficar aqui, permanecer até a sua vinda, abençoe o pastor da direção, dê sempre a sabedoria, a coragem necessária para lutar por ela, pela verdade. E agradecemos por sermos salvos por Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. Abençoe os que têm assistido, né, na live, e à noite também que eu possa fazer de volta, né, para ficar mais uma vez com o alto do diz nosso pedido e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.